Boa tarde, pessoal. Acho que minha câmera não tá muito boa, não é? Deixa eu tentar editar isso aqui. Melhorou um pouco, pessoal? Estamos um pouquinho adiantados. Como estão vocês? Estamos só esperando o pessoal chegar. Boa tarde, Matheus.
Boa tarde, professor. Boa tarde, Tudo bem com você? tudo ótimo e você? Tudo bem, saudades das suas aulas. Eu também, saudade de vocês. Deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês, enquanto a gente espera esses minutinhos. Ó, não tá indo. Ah, foi. Bom, deixar compartilhado, né? Já que a gente vai falar um pouco de direitos humanos, acho que... Só um minutinho, gente. Bom, eu acho que para quem está chegando ainda, talvez não tenha familiaridade com o que é direitos humanos, né? O conceito, quais são os direitos humanos. E é o que a gente propõe com esse curso de curta ou não tão curta duração assim, a falar, não é? Essa imagem que está aí na tela é uma visão simplista, inclusive. Talvez não tão simplista na medida em que traz a esperança, a justiça, a paz, que são conceitos bem abertos também, né? Eu acho legal. Qual que é a expectativa para o curso hoje? O que vocês estão achando? Gente? Pessoal? O chat está Oi, fechado. Lucas. Oi? Qual que é a expectativa de vocês para esse curso? Me ouvem bem, inclusive? O áudio tá legal? Só um minuto, tá travando aqui, eu vou trocar a rede. Tá bom. Nós temos tempo ainda. Vamos ver o chat. Pois é, essa questão de preconceitos, né? Isso vai permear bastante o nosso curso. A nossa proposta é justamente falar um pouco sobre esses preconceitos. E também uma ideia de um pensamento crítico, por que não? O caminho é esse. O caminho é, nesse momento, os aspectos históricos, né? Construção histórica. Bom, esperar mais um pouquinho, dar 5 minutinhos aí pro pessoal que tiver que chegar. Mas a pontualidade é importante, né? Então vamos tentar começar no tempo também. Pois é, amplo, esse é o nosso ponto. Ele é muito amplo. Nós vamos tentar trazer essa ideia de direitos humanos amplo, não o preconceito, como falaram, né? Reducionista, direito de bandido, direito de preso, talvez não seja esse o caminho. Pois é, tem gente que quer acabar com os direitos humanos, né? Tem muita manifestação em relação a isso. Essa semana mesmo nós tivemos até uma proposta de regime militar aí. E o que o regime militar tem a ver com direitos humanos? São questões importantes para a gente falar, para a gente entender e discutir isso mesmo. Vou dar mais 4 minutinhos e a gente vai seguindo. Alguém quer mais manifestar? Fica a imagem aí para vocês, né? Ops.
Chegando o pessoal, bem-vindos. Empolgado aqui com vocês. Cada vez que eu olho tem mais gente. Muito bom, muito bom. Quem ainda não manifestou, quer falar o que está esperando do curso? É um curso um pouco diferente, porque ele leva mais dias, né? Eu não sei se vocês viram. Mas também vai dar mais horas complementares. E a gente precisa dessas horas, precisa para formar, para currículo, né? Certificado bem legal. Eu vou falar, Matheus, assim, vou dar mais 2 minutinhos, né? Porque a minha ideia era dar 5 minutos para todo mundo chegar, e tem gente chegando, tá chegando. A cada hora que eu olho tem mais gente. Então, mas eu vou, nesse primeiro momento, explicar qual que é a dinâmica do curso, qual que é a proposta, por que foi feita a proposta, de onde que eu tirei isso, e o que que isso vai servir para vocês também, não é? Como que o Direitos Humanos vai servir? A maioria tem quantas horas, Matheus? Professor, depende muito. Tem uns que tem 2 horas, outros É. 1 hora, depende muito do assunto. Uhum. Se você também fez esse assunto ser muito amplo, vai gastar mais horas. Eu fiquei na dúvida que eu vi várias horas, eu achei que seria refri e outra coisa. Uhum. A minha proposta são 2 cursos menores, que são análise das medidas provisórias que estão correndo aí, bem voltado para o direito, para administração, para contábeis. Uhum. Um curso voltado para a área da saúde, que é o direito e saúde, para quem pretende advogar nessa área também. E, por fim, esse curso nosso, que ele é o curso que eu mais gosto, que é o curso aberto a todos, inclusive, que serve para todo mundo. Então, é um convite para todo mundo esse curso. Esse estou estreando esses mini cursos com ele e muito, muito empolgado. Ele merece 16 horas porque é muita coisa. Eu dividi ele em módulos, 4 módulozinhos, e é muita coisa que a gente tem para pensar, para discutir, para aprender mesmo. Eu aprender com vocês, vocês aprenderem também uns com os outros. É um curso vivo, é um curso que tem que ser dinâmico. Então, eu espero que a gente interaja. A gente depende de interação para esse curso, tá bom? Do meu ponto de vista, essa nova forma de cursos online está sendo muito interessante. Mesmo que essa quarentena tem um lado negativo muito enorme, o positivo também está sendo interessante, porque é umas novas formas de se fazer mini curso, procurar mini palestras, professores também desenvolver seus trabalhos, está sendo bem interessante. Eu acho que populariza um pouco o conhecimento, não só as aulas como elas estão acontecendo, e aí tem os prós e contras, mas essa dinâmica que a gente pode, nesse momento, tá avançando em pleno feriado, tá pegando um conhecimento, avançando discussões, eu acho interessante. Ela é bem acessível, especialmente para esse curso que nós estamos hoje. Possivelmente vai ter gente de todos os lugares. Bom, pessoal, vamos dar o start então. Deixa eu descompartilhar a tela aqui para vocês. E a gente volta para eu ver a carinha de todo mundo que está aqui. Tudo bom, galera? Aqui é o professor Lucas Canoa. Eu não sei quem me conhece aqui. 1, 2, 3, eu sei que me conhecem. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9, 10 pessoas aqui que eu sei que me conhecem. Mas vamos lá. Então, qual que é a proposta de hoje? O que que é isso? Como vai funcionar? Boa tarde para todo mundo. Bem-vindos, ex-alunos também. Como é que isso vai funcionar, então? Esse curso é Direitos Humanos. O que é, para quem é e para quando é? Alguém já sabe o que é, para quem é e para quando é?
Alguém aqui já faz uma ideia? Para quem é direitos humanos? Hein, pessoal? Não? Quer falar um pouco, Matheus? É bem aberto, o curso é bem dialogado. Tá dando para me ouvir direitinho? Oi? Eu acho que essa questão dos direitos humanos é para todos. A teoria, a ideia é para todos. Só que esse todos aí, você vai depender também de cada país, cada democracia, cada lugar. Por ser um assunto bem amplo e complexo também. E o momento, o tempo, agora. A eficácia dele deveria ser agora. E a teoria, o planejamento dele para o futuro, para que o agora seja melhor para as pessoas. Essa é a ideia bem básica de direitos humanos. Mas volto o que é, né? O para quem, para quando, ok, legal. Mas o que é direitos humanos? Bom, essas são as 3 perguntas que eu quero que a gente tenha a capacidade de discutir. Nós temos muitos conceitos de direitos humanos, temos muitas questões sobre, e ao final desses 4 pontos eu queria que a gente conseguisse o que é direitos humanos, ter uma visão mais clara sobre o que são os direitos humanos, pelo menos o que são as correntes de direitos humanos. Para quem são os direitos humanos? Um cachorro abandonado é uma violação de direitos humanos quando eu abandono um cachorro? Já. Temos essas perguntas, né? Quando eu desmato uma floresta, eu violo direitos humanos? Sim. Porque planta, né? Planta não é humano. Será que é direitos humanos? Então, essas questões a gente vai trabalhar, tá, gente? A ideia é o que são os direitos humanos, o que comporta os direitos humanos, para quem e para quando. E aí eu fiz uma emendazinha, espero que todo mundo tenha acesso a ela, que é, primeira parte, nós vamos trabalhar hoje, a construção sócio-histórica dos direitos humanos. Então, da onde surgiram os direitos humanos? Qual que é a construção? Como que isso surgiu? Depois, direitos humanos e direitos fundamentais. Eu quero até inverter esse ponto, quero começar por ele. O que é direitos humanos? O que são os direitos fundamentais? Qual que é a diferença de direitos humanos e direitos fundamentais? Esse é o nosso segundo ponto para hoje. E depois, direitos humanos universais e direito internacional dos direitos humanos. Direitos humanos é internacional? É nacional? Tem direitos humanos na Coreia do Norte? Tem direitos humanos em Cuba? O povo gosta muito de falar de Cuba. O que é direitos humanos, né? Volta a pergunta. Depois nós temos, na nossa ementa ainda, direitos civis e políticos. Depois, direitos econômicos, sociais e culturais. Destinatários, forma de acesso, violações de direitos humanos, proteção de direitos humanos como projeto de sociedade. O que eu pretendo, pessoal? Nesse primeiro momento de hoje, a gente caminhar construção sócio-histórica de direitos humanos e direitos fundamentais, o que é cada um, direitos humanos internacionais, direitos humanos universais, e talvez começar a falar um pouco de direitos civis e políticos. Na própria formação sócio-histórica eu entro neles. Depois um encontro para direitos civis e políticos em si, e talvez começar direitos sociais, econômicos e culturais, um encontro para direitos sociais, econômicos e culturais, e depois formas de acesso aos direitos humanos, violações de direitos humanos, proteção de direitos humanos e direitos humanos como um projeto de sociedade, tá bom? Essa é a nossa pauta para hoje e para o curso. Alguém tem alguma dúvida de como funciona? Ficou claro? Tá tranquilo? Eu preciso de reação de vocês. Sem reação fica esquisito eu falar sozinho. É um monólogo muito ditatorial, não combina com a ideia de direitos humanos. O ideal é que vocês falem ao mesmo tempo que eu, tá bom? Ok. Vamos avançar mais um pouco então. Eu vou disponibilizar para vocês, ao longo desse nosso bate-papo, alguns vídeos, alguns textos e alguns livros. Eu estou tentando baixar os PDFs, inclusive livro meu, para colocar aqui com vocês, porque eu não tenho mais os meus livros, nem os livros do pessoal que é a nossa base teórica. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Quem que são os livros que nós vamos ler, ou a fundamentação dos livros que nós estamos trabalhando. Aqui é a nossa imagem de abertura, não é?
Ah, esse livro eu estou tentando baixar para vocês, da Flávia Piovesan. Quem aqui já ouviu falar da Flávia Piovesan, gente? Ninguém conhece? Ela é provavelmente a principal autora de direitos humanos do Brasil. É o marco teórico do STF, tá bom? Estou tentando baixar o livro dela. O livro 2 esse livro 2 aqui é do João Batista Moreira Pinto, também é a nossa base teórica. O professor João Batista foi meu orientador. Esse livro aqui eu já consegui baixar, eu vou mandar para vocês, inclusive, o link. Temos Direitos Humanos como um Projeto de Sociedade. Esse é o livro, inclusive, meu. E eu estou tentando pegar o PDF dele, porque eu não tenho mais. Se eu tivesse, eu já tinha compartilhado com vocês. E é esse livro, o capítulo 1º dele, que introduz o nosso curso. Que é um capítulo, inclusive, meu, a construção sócio-histórica. Deixa eu ver se eu comparado que está aqui. Não. Então, bom, esses são os livros nossos. Se eu conseguir os PDFs, eu vou mandar para vocês. Ninguém fala que eu estou mandando PDF livro para vocês, tá bom? Não estou mandando o link para vocês comprarem, a ideia não é essa. E vou tentar pegar o texto do Fábio Conder comparado também, que é um baita autor, um baita texto. Então, com os textos vai ajudar, vai somar as nossas falas e também a construção do propósito do curso. Bom, e aí nós temos lá, eu disse que eu ia inverter. Alguém tem alguma ideia o que é a diferença, se é a mesma coisa, o que são direitos humanos e direitos fundamentais, qual que é a relação que eles têm? Temos alguns alunos do curso de Direito aqui nesse curso. O que são direitos fundamentais? Alguém já leu direitos fundamentais em algum lugar da vida? Os direitos fundamentais são, tipo, que protege a pessoa. Exemplo. Vai que você está indo bem. Eu acho que tem a mesma função dos direitos humanos, mas eu li em algum lugar que a diferença entre eles é que os direitos fundamentais, que os direitos são, não tem um negócio de plano em que são instituídos, que os direitos são declarados e garantias fundamentais asseguram, alguma coisa assim. Sim. Deixa eu explicar muito bem. O pessoal do chat falou muito bem também. São previstos na Constituição. Bom, a Constituição prevê muita coisa, não é? A Constituição, no artigo 6º dela, diz dos direitos sociais. Direitos sociais são direitos fundamentais? O artigo 6º da Constituição começa lá. Esse negócio de direito de trabalho. Vocês acham que são direitos fundamentais? Vocês estão sabendo das MPs que estão rolando aí? Deixa eu pôr a pergunta aqui no chat, que aí todo mundo vê. A pergunta é um pouco maldosa, porque eu sei que tem alguns alunos do direito, tem alguns alunos que não são direito, tem gente que nem é aluno, mas na Constituição diz, o artigo 5º são os direitos fundamentais. Pois é, mano. E aí, são direitos fundamentais? Não? Olha que legal. Pois é, pelo pouco... Desculpa. Pode falar. Pelo pouco que eu sei, que eu tô aprendendo agora, eu acho que eles são, sim, direitos fundamentais, mas que nem sempre são acolhidos ou são realmente, efetivamente garantidos. Mas que são direitos fundamentais, são, mas não são garantidos. É algo assim?
visão bem crítica. Eles são realmente relativizados, né? Direito à habitação, educação, alimentação, isso é bem relativizado, né? Tem a reserva do possível, o argumento do Estado para não cumprir os direitos fundamentais, mas eu volto. Diz lá no artigo 6 da Constituição, artigo 6º, são os direitos sociais. No artigo anterior, do artigo 5º, é um monte de inciso dizendo são direitos fundamentais, o asilo inviolável, a liberdade, a igualdade, o direito de crença. Temos uma infinidade de direitos fundamentais, ditos como fundamentais na Constituição, no artigo 5º. Eles se encerram ali? Aqueles são os direitos fundamentais e o resto não é? Ou tem uns fundamentais meio escondidos na Constituição? O que vocês acham? Não só tem outros direitos, né, fora da Constituição, como tem muitos direitos que é um fato que existem que não são mencionados na Constituição, né? Você traz algum pra gente? Puxa, agora de cabeça realmente eu não sei, mas pode ser que exista assim, alguma questão cultural que não é mencionada na Constituição, que às vezes uma cultura em si tem como um direito fundamental, como por exemplo no lado muçulmano, talvez, né, isso eu só estou supondo que seja, por exemplo, o fato de um homem poder ter várias esposas, né, não é considerado um direito fundamental ou um direito humano. Mas para eles é um direito fundamental, né? Ótimo, muito boa sacada. Lá no fim do nosso curso, na nossa penúltima aula, quando a gente estiver falando dos direitos sociais, econômicos e culturais em espécie, né? A gente fala dos civis e políticos e depois na aula seguinte, na penúltima aula, aí eu vou abrir para novos direitos. Será que existem novos direitos fundamentais, novos direitos humanos surgindo? Direitos humanos relativos à internet, a questão do ambiente, o próprio exemplo que eu dei, um exemplo cretino. Será que o cachorrinho que é abandonado ou usado para teste de cosmético tem nisso uma violação de direitos humanos, apesar dele ser um não humano? Bom, são perguntas que a gente vai trabalhar mais à frente, mas o ponto da sua fala é legal, quando são para eles lá um direito fundamental que não são para nós aqui. Legal. Bom, gente, os direitos fundamentais não morrem no artigo 5º, eles têm mais, nós temos mais direitos fundamentais. E aí eu chamei a MP para vocês, vocês viram a medida provisória 936, que permitiu o acordo individual, a redução de salário por acordo individual, vocês viram isso? Não gostamos muito de direito, talvez. Eu vou abrir, são casos práticos, eu acho que com os casos práticos são mais legais para nós. Deixa eu achar a Constituição aqui. Ela está na minha outra aba. Eu vou abrir a Constituição. Aqui, ó. Prontinho. E lá nós já vamos... Muitas abas. Aqui, ó. Tá lá, são os direitos sociais. Eu disse para vocês logo após o artigo 5º. O artigo 5º é bem claro na questão de direitos fundamentais. Aí diz aqui os direitos sociais. Irredutibilidade de salário salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Estão vendo? Quando eu tenho isso na Constituição, isso é um direito fundamental do trabalhador? Isso é um direito fundamental no Estado brasileiro? E se ele pode ser suprimido? Bom, eu vou responder, Daniela. A questão é a seguinte. A MP previu a possibilidade de redução de salário por acordo individual. E acordo individual é o patrão e o empregado juntos. A questão é que a Constituição diz que pode, desde que o acordo seja coletivo, acordo ou convenção coletiva, tá bom? Esse era o motivo da discussão, da inconstitucionalidade da medida provisória. E o STF pegou e disse, pode reduzir o salário, salvo disposto em acordo. Ele excluiu a parte do coletivo e convenção, ele só colocou o acordo. E aí é uma outra pergunta, uma pergunta que eu tenho feito para mim e para os meus alunos em sala de aula. Deixo a pergunta para vocês também.
O STF pode ter uma decisão inconstitucional? O que vocês acham? Eu volto para essa pergunta, faço questão de a gente gastar esse tempinho com isso. Lá no artigo 5º, esse artigo é importante para nós. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Nós temos algumas questões do artigo 5º. Pois é, gente, esse pode é muito perigoso. A gente não teoricamente, a gente não teria isso, não. Teoricamente, é impossível o STF dar uma decisão inconstitucional, eis que ele é o guardião da Constituição e quem interpreta a Constituição. Mas, vejam só, diz aqui nos direitos fundamentais, artigo 5º, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime praticado. Vocês acreditam que teve uma brasileira nata? Então, essa questão do salvo naturalizado não existe. Brasileira nata que foi extraditada, o STF deixou extraditar? Acreditam nisso? Bom, por que eles tiraram o salvo naturalizado? Eles tiraram. É difícil explicar isso. Eu fico imaginando um professor de direito constitucional com o STF brasileiro. Deve ser uma agonia danada. Porque o STF tem, da mesma forma, direitos, princípios constitucionais como a redução de direito ambiental. Não pode, mas o STF liberou a redução de APA no Código Florestal. Não pode reduzir direitos trabalhistas, mas o STF liberou a terceirização. Não pode também a ideia de punição de punir, e não aquela cautelar, para pessoas que não sejam consideradas culpadas. E aí a gente relativizou isso tudo, tá? E eu não estou falando do caso do Lula, não. Muitos brasileiros, já em segunda instância, estavam sofrendo com isso. E o STF pega a Constituição e não ligo muito para isso, não. Eu que interpreto, não é? E aí, Matheus, ele não está acima da Constituição. Ele não está. Esqueceram, exatamente, eles esqueceram, Kelsey. É um problema que a gente enfrenta no Brasil. Mas eu volto, o que esse negócio de direito constitucional tem a ver com direitos humanos? Eu escrevi para um curso de direitos humanos. Eu quero ver defender bandido para eu poder xingar quem defende bandido. O que negócio de Constituição tem a ver com essa história? Eis a minha pergunta de novo. Qual que é a relação de direitos fundamentais e direitos constitucionais? Ou melhor, direitos humanos e direitos constitucionais fundamentais? Vocês já colocaram bem qual que é a sacada dos direitos fundamentais. Ele está na Constituição. Então eu posso ter em um outro país um direito fundamental que não é um direito fundamental para o Brasil. Eu posso ter, não posso? Posso. Pode. Mas, deixa eu acompanhar o chat aqui. Mas, e os direitos humanos? Qual que é a relação deles com isso? O que vocês acham? Será que seria o fato de que os direitos fundamentais, eles só legalizam os direitos humanos, enquanto os direitos humanos são os princípios que fizeram que os direitos fundamentais fossem para a Constituição? Muito bem. É por aí. Eles têm uma total ligação, muito bem. Mas o que acontece é como entender essa ligação. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte. Os direitos fundamentais, então, como vocês disseram, são aqueles previstos na Constituição. São do Estado, aquele momento, daquele povo, naquele território, entendem como fundamentais. Direito à vida, liberdades. E eles têm uma ligação, eles se coincidem com os direitos humanos, pois os direitos humanos são princípios norteadores, de fato, para a construção das cartas constitucionais, das constituições dos países. Muito bem. Tá bom. E de onde vêm os direitos humanos? Pacto de São José da Costa Rica, que fez ele vir para a nossa Constituição?
Não, ele veio de antes. Não. De onde vêm os direitos humanos? Naquelas gerações, seria gerações que gerações fundamentais, primeira geração, segunda geração. Exatamente. Então, através disso foi evoluindo o conceito de direito fundamental, depois passou por questão de direitos humanos. Acho que nós vamos, Matheus, a proposta nossa é fazer uma análise intergeracional do direito. A verdade é essa. Hoje a gente começa com a questão sócio-histórica e avança para uma análise intergeracional. É exatamente isso. Primeira, segunda, terceira geração, talvez uma quarta geração. É exatamente isso que nós vamos fazer ao longo do curso. Mas a pergunta ainda fica, de onde vieram os direitos humanos? O haitiano vai falar que veio do Brasil, da Força de Paz da ONU. O pessoal do Iraque vai falar que veio dos Estados Unidos. De onde veio os direitos humanos? Essa é a grande pergunta. Alguém chuta? Atenas? Atenas, ótimo. Oficialmente, gente, os direitos humanos vêm da ONU, vocês sabiam? O iluminismo, muito bom, nós vamos passar no iluminismo hoje. Hoje nós vamos conversar sobre ele. Mas os direitos humanos vêm, sobretudo, da ONU. Uma ideia de direitos humanos que a gente tem hoje. E vocês sabem quem começou com esse negócio de direitos humanos? Deixa eu ver um pouquinho, ponto do vídeo para vocês. O vídeo da aula de hoje está aqui. É um videozinho rápido de poucos segundos, tá, gente? Quase um minutinho. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Eu disse que vem da ONU. Quando que vem da ONU os direitos humanos, então? Alguém pode chutar? Boa, Santo Agostinho, bom, gosto. Nós vamos discutir isso, exatamente isso. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Espanhol está fluente? Bom, pessoal, sabem quem foi essa senhorinha? A mulher do presidente Franklin Delano Roosevelt? Exatamente, a senhora Eleanor Roosevelt. Enquanto o marido lutava na guerra, matava pessoas na guerra... Ops, tá rolando um vídeo aqui, desculpa, gente. A Assembleia General proclama na presidência. Enquanto o marido lutava na guerra de forma bélica, ela veio após a guerra com esse discurso, e foi o discurso que nos norteou enquanto direitos humanos. Então, quando a gente pensa em direitos humanos modernos, direitos humanos que a gente discute, a ideia da Declaração Universal de Direitos Humanos, ela parte da senhora Eleanor Roosevelt. Tá bom, gente? Vem lá dos Estados Unidos. E muita gente diz que na polarização da guerra, os Estados Unidos têm um papel contra direitos humanos. Até hoje nós temos os casos do Snowden, não é? Vocês conhecem o Snowden? Já ouviram falar de Snowden? O que o Snowden tem a ver com direitos humanos? Boa pergunta, hein? O que o Snowden... Primeiro a gente tem que saber quem que é o Snowden, depois o que ele tem a ver com os direitos humanos. Snowden foi o cara que vazou os documentos dos Estados Unidos e tem a ver com a liberdade de expressão, né? Mais entre do que outros isso, princípios. Você sabe que documentos que ele vazou? Que estava monitorando governos pelo mundo? Sim, o controle, né, a violação de soberania